Escola Bíblica Dominical Evangelística da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós vamos ouvir mais uma lição na série sobre a vinda do Senhor Jesus e o começo da sua obra aqui na terra. Para começar, hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, como vocês talvez se recordam, o Senhor Jesus foi batizado pelo João Batista, né? E depois ele foi levado a um lugar deserto, desolado, para ser tentado pelo diabo, como nós lemos agora. Mas por que o Senhor Jesus foi tentado? Bem, há várias razões. Nós precisamos primeiramente nos lembrar por que o Senhor Jesus veio aqui neste mundo. Ele veio para salvar pecadores. E para salvar, e para poder ser o salvador de pecadores, ele deveria ser como nós. Porém, absolutamente perfeito e sem nenhum pecado próprio. O Senhor Jesus veio a este mundo e, embora ele continuou sendo Deus, ele também se tornou homem, um homem verdadeiro. Por isso não devemos pensar que foi fácil para ele resistir às tentações do diabo. Ele era um homem também. Então essas tentações foram fortes e grandes, tanto quanto para nós, e até ainda mais, bem maior. Porque se ele não tivesse resistido ao diabo, olha o preço que ele ia ter pago. Se ele não tivesse resistido às tentações do diabo, o resultado seria que ninguém poderia ser salvo nunca. Mas ele resistiu a todos, e assim ele provou que ele era o Salvador perfeito. É o Salvador que nós precisamos. Então esta é a primeira razão pelo qual porque ele foi tentado, para provar que ele é o único Salvador que pode nos salvar dos nossos pecados. A segunda razão é esta. A Bíblia nos disse que o Senhor Jesus, em ser o Salvador, ele é o representante de cada pessoa que crê nele, que confia nele, né? Por isso, foi necessário que ele entendesse as nossas provações, as nossas tentações. Ele é um Salvador compreensivo, como nós podemos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vou ler para vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um
que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Estas palavras falam sobre o Senhor Jesus. E ele também foi tentado para ser um exemplo para todos os crentes, né? De como cada crente deve resistir às tentações de Satanás. Agora vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe a cada tentação. Nós lemos em nossa leitura tudo o que aconteceu, né, naquele lugar. E nós lemos que a primeira tentação que o diabo colocou diante do Senhor foi assim: manda que estas pedras se tornem em pães. Talvez você, como eu, na sua primeira leitura desta passagem, talvez você não achou que esta foi uma tentação muito grave, né, muito séria. Só tornar pedras em pães. Mas se lembra que o Senhor Jesus estava faminto, após de ter jejuado por 40 dias e 40 noites. Então, ele foi tentado nesta tentação não somente para tornar as pedras em pães. O diabo, ele nunca fala o seu propósito, ele deixa tudo aparecer bonito. Faz um pão. Você está com fome. Parece até algo legítimo, né? Mas o propósito do diabo, de Satanás, era bem diferente. Esta tentação tinha o propósito de levar o Senhor Jesus a usar seu poder em seu próprio interesse, em vez de obedecer à vontade do seu Pai Celestial e cumprir o que ele veio fazer, salvar pecadores. Então, esta tentação foi uma tentação grave, foi uma tentação séria. Mas em vez de pensar somente em si mesmo, o Senhor Jesus resistiu todas estas sugestões malignas de Satanás. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui o Senhor citou um versículo de Deuteronômio 8, versículo 3. O Senhor Jesus sabia que o seu Pai Celestial ia suprir todas as suas necessidades. E ele não precisava usar o seu poder em seu próprio interesse. Ele veio para servir, para morrer em lugar de pecadores. E ele não abandonou essa grande obra, só por interesses próprios. A segunda tentação foi: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Esta foi uma tentação para que o Senhor Jesus vivesse como se fosse um super-homem, imune aos problemas, aos sofrimentos, às dores, e capaz de escapar do sofrimento, né? Foi uma tentação para que o Senhor Jesus realmente abandonasse a sua obra como Salvador, se livrando de todo o sofrimento, de toda a dificuldade. E se o Senhor Jesus não tivesse resistido aqui, sua majestade seria vista talvez em um evento muito dramático, né? Ele se jogando para baixo e os anjos vindo. Todo mundo teria visto sua majestade. Mas ele nunca poderia ter sido o Salvador de ninguém. Na última tentação, Satanás usou de muita ousadia. Lemos em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele mostrou ao Senhor todas as maravilhas
e todos os reinos do mundo, toda a sua glória. Como se tudo isso pertencesse a Ele, e como se Ele tivesse o poder de dá-la a alguém. E Ele não, você observou que Ele não mostrou o pecado, o sofrimento, as dores, as tristezas deste mundo. Aqui Ele estava tentando ao Senhor Jesus a orgulho e vanglória. Foi como se Ele estivesse dizendo, seja como eu, seja rebelde, abandone teu pai, porque há de servir ao Pai. Tu poderás ter o mundo inteiro sem o sofrimento no Calvário. Mas o Senhor Jesus venceu imediatamente esta tentação forte ao orgulho e vanglória. E o Senhor Jesus disse, vai-te, Satanás. E Ele disse, citando o segundo mandamento dos 10 mandamentos, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui mais uma vez o Senhor Jesus Cristo demonstrou ser o Salvador perfeito para oferecer a sua justiça perfeita, uma vida sem pecado, em lugar de pecadores, a fim de ganhar o céu para cada um que crê nele. E nós lemos que depois desta tentação, Satanás se apartou do Senhor e anjos vieram ministrar e servir ao Senhor, até que Ele iniciou seu grande ministério, né, aqui na terra. Então agora nós precisamos pensar um pouco sobre o que nós podemos aprender destas tentações do Senhor Jesus. Há várias lições para nós aqui, para você. Você talvez que já foi salvo, você que já creu no Senhor Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, confessou ao Senhor todos os seus pecados, e você confiou no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador que pode perdoar os teus pecados. Então, assim, nós como crentes, nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá aqui. Você deve resistir ao diabo, como o Senhor Jesus fez. Você observou como o Senhor Jesus não tomou muito tempo para responder? Ele não ficou contemplando as tentações, as sugestões do diabo, mas ele imediatamente resistiu a cada uma. Então, quando vem uma tentação, a pecado em sua mente, não devemos gastar muito tempo contemplando, considerando. Por exemplo, você acabou de assistir um vídeo no YouTube. Aí vem as sugestões do lado, né? De outros vídeos. Ou se você selecionou essa opção, o próximo vídeo já começa automaticamente. E você vê que neste próximo vídeo há coisas que não convêm, coisas que não edificam, ou talvez algo imoral, algo que não agrada a Deus. Quando você vê isso, rapidamente, talvez um pensamento rápido vem na sua mente. Deixa eu olhar só um pouquinho. Mas você não deveria entrar em diálogo com esta tentação. Deixa eu olhar só um pouquinho, não vai me fazer mal não. Eu sei distinguir entre o mal e o bom. Deve ter alguma coisa boa neste vídeo também. Às vezes ainda posso aprender algo, né, sobre responder essas questões, este assunto imoral. Eu preciso assistir, e assim a gente fica dialogando com a tentação, na verdade com o diabo, né? Mas não faça isso. Todas as sugestões e tentações do diabo são mentiras, como você viu nas tentações que ele colocou diante do Senhor Jesus. Ele mentiu, ele coloca algo bonito, mas o seu propósito é outro. E se você fica conversando, contemplando as sugestões do diabo, você está ignorando, deixando de lado a sua consciência que te fala, não faça isso, não vai te fazer bem, você vai cometer um pecado, você vai entristecer ao Senhor.
saiba que o pecado nunca te fará bem. Nunca. Em nenhum caso. O diabo quer que você pense assim, mas o pecado nunca te fará bem. O pecado é como quando você come uma fruta que não amadureceu ainda. Não sei se você já teve essa experiência. Por exemplo, a fruta bem bonita de caju. Eu tive essa experiência. Acabou de cair da árvore, nem caiu, alguém tirou da árvore e me deu. Bem bonita a caju, né? As cores e tudo. Mas quando você come, quando não está madura, dá uma sensação horrível na boca, nos seus dentes e um gosto terrível. Assim que é o pecado. Parece bonito. Mas logo que você entra nesta tentação e você comete aquele pecado que te leva a outros pecados, você vai sentir tristeza, a sua consciência ferida, nada agradável. Assim é o pecado. Então, quando a tentação vem, a tentação em si não é pecado, mas é o que você faz, como você responde à tentação. Se você já resiste, deixa de lado, você não peca. E você pode responder essa tentação com algum versículo da Bíblia. Você pode desligar o computador, se focar em outra coisa. Pode cantar um hino para que a sua mente se volte às coisas boas do Senhor. E você também pode aprender nessas tentações do Senhor Jesus. Todos nós, como crentes, nós podemos aprender que o Senhor Jesus, Ele creu e obedeceu a palavra de Deus. E assim deveríamos nos fazer também. Devemos amar a Bíblia. Devemos sempre aprender mais da Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Você lê a Bíblia todos os dias, ou até mais de uma vez por dia. Nós estamos enviando, né, a todos os adolescentes da nossa igreja leituras para cada dia da semana. Faça uso dessas leituras, porque quando você lê todos os dias a palavra de Deus, você tem muito menos possibilidade de cair nas tentações e de acreditar nas mentiras de Satanás. Satanás, ele deseja te levar a duvidar a Bíblia, a duvidar os ensinos da Bíblia. Por exemplo, com algumas coisas que você aprende na escola. A teoria de evolução é um desses exemplos. Satanás quer muito que você acredite nessas coisas. Mas se você lê a Bíblia e alimenta sua alma com a palavra de Deus, você vai ter mais conhecimento da verdade para responder às mentiras. E você vai desejar mais obedecer a Deus, amar a Ele e não desagradar a Ele, não entristecer a Ele. Então, leia a palavra todos os dias, porque isso realmente vai te ajudar a resistir às tentações do diabo. Mas e se você ainda não foi salvo? Uma lição para você aqui também? Sim? Se você ainda não recebeu o perdão dos seus pecados, se você ainda não entendeu que você precisa do Salvador, que você precisa ser reconciliado com Deus, porque agora, não salvo, você é um inimigo de Deus. Então, você não está sendo somente tentado pelo diabo, mas você está sendo controlado pelo diabo. Você já está à mercê do diabo e dos seus pecados. A Bíblia nos diz que antes da nossa conversão, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você viu nas tentações de Satanás que ele é muito astuto, que ele é mentiroso, que ele é muito poderoso em convencer o pecador a pecar ainda mais. Ele apresenta a você o pecado como se fosse algo bom, né? Como uma camada de verniz que deixa tudo aparecer bem mais brilhante, mais bonito, mais atrativo, mais desejável. Algo que te fará bem. Mas o seu propósito nunca é de te fazer bem.
Ele é mentiroso. Ele somente deseja levar você a pecar mais, a aumentar a sua culpa diante de Deus. E, ultimamente, levar você à destruição junto com Ele. Você precisa do Salvador. Depois de 3 anos de ministério na terra, o Senhor Jesus voluntariamente se entregou e se submeteu à morte na cruz. Assim ele cumpriu a primeira promessa na Bíblia do Salvador. Primeira vez que o Salvador foi prometido. Em Gênesis 3, versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando à serpente, que o diabo estava usando para falar com a mulher, né, Eva. Então ele está aqui falando para o diabo estas palavras: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quem era a semente da Eva? O Senhor Jesus. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na cruz, o Senhor Jesus venceu o diabo e limitou grandemente seu poder aqui na terra, até que ele seja ultimamente condenado à destruição eterna. Então, o Senhor Jesus aqui na cruz, ele fez o que é necessário para poder resistir ao diabo. Sozinho, você não tem o poder de resistir ao pecado, a resistir às tentações do diabo. O pecado reina em você, o diabo te controla e facilmente consegue te levar a pecar mais. Somente o Salvador tem o poder de libertar você. Ele sofreu e morreu para pagar a nossa dívida dos nossos pecados e também para vencer o diabo e seu poder. Se você continuar como você está, você seguindo as tentações e as suas próprias vontades pecaminosas, isso vai te levar a muita tristeza aqui na vida e ultimamente você vai sofrer a condenação eterna de Deus, com muitas tristezas ao longo da vida. Então, volte-se ao Senhor, confesse a Ele que você pecou contra Ele, que você é um pecador, que você precisa do Salvador, que você deseja não pecar mais, que você deseja receber de Deus a graça e o poder para lutar contra o pecado e a sua inclinação pecaminosa. E se você se arrepender verdadeiramente, sinceramente dos seus pecados, o Senhor Jesus, Ele vive e Ele intercede por você diante do trono do Pai. E se você foi salvo, você pode cantar com todo o seu coração, com toda a alegria e confiança, o hino que nós vamos cantar agora. Que Deus te abençoe.